Eu sonhei de novo com a Evelyn Hugo. Será que esse livro vai me fazer chorar? Eu já tô sofrendo por antecipação real e eu tô muito apegada e isso me preocupa. Homossexuais eram desajustados. Eu não estava pronta para ser uma. Como é que pode uma coisa dessa, Beth? Vou dar uma melhor assim, pra ninguém perceber o quão mal eu já passei. Que eu sou o quê? Aprendiz de Evelyn Hugo. Na página 223, elas estão brigando, só pra variar. Será que tem alguma ligação entre Celia St. James e o pai da Monique, que o nome é James? Só que aí, em compensação, veio o Don Adler. Eu só quero saber da mulher agora. Eu tô num momento da história que eu não queria sentir o que eu tô sentindo. Ai, que droga. E o que eu tô sentindo é raiva. E o mínimo que eu posso fazer é viver a minha vida com o máximo de orgulho possível. Façam isso valer a pena. Botem um like aí agora, inclusive. Vou pedir esse like agora também. Ai, meu Deus, eu tô emocionada. Eu nem sei se é mulher. Mas mulher nenhuma deveria estar fadada a não ter escolha. Eu abracei o livro como se eu estivesse abraçando ela. Eu tô esquecendo que essa mulher não existe. Respeitem as pessoas. Você não é o centro do mundo. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog neste canal. Eu tô muito feliz de começar esse vlog. Na verdade eu já finalizei, né? Eu tô nesse momento aqui gravando, acabei de gravar o fechamento do vlog. Só que eu deixei pro final a minha introdução. Esse vlog ficou gigante, o material bruto tinha mais de 1h40. Foi difícil editar esse documentário. Mas esse se tornou um livro marcante demais pra mim por vários motivos. Ao longo do vlog vocês vão ver que eu tô meio pra baixo, que eu tô falando meio lenta, que a minha voz também não tá saindo de vez em quando. Mas é porque eu tava passando muito mal na semana em que eu li. A leitura, inclusive, demorou mais tempo porque eu tava passando mal. Eu fiquei, acho que, uma semana lendo o livro e, assim, no dia que eu terminei, eu reli. E eu reli em 3 dias, 3 madrugadas. E eu espero que, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o joinha pra apoiar o meu conteúdo. Se quiserem comprar esse livro, tem link aqui na descrição e vocês ajudam muito o meu trabalho, apoiam o canal comprando com esses links, salvando eles também. E se quiser acompanhar o que eu tô lendo e assistindo neste momento, é só me seguir nas redes sociais pra saber todas as atualizações por lá. Bora pro vlog? Cheguei com as minhas primeiras ideias e o meu primeiro parecer sobre o filme, meus primeiros sentimentos, vai. Porque esse filme aqui, filme, gente, é isso. A maneira como a Evelyn Hugo tá sendo descrita nas primeiras páginas, o primeiro encontro da Monique com ela não aconteceu. Mas eu tô nervosa, parece que sou eu que vou encontrar a mulher. A maneira como ela fala dos filmes dela, eu tô conseguindo ver tudo. É como se eu já conhecesse essa mulher. Na maioria das fanarts que eu já vi, ou que eu me recordo de ver, tinha uma Evelyn Hugo branca, loura. Lembro também de uma menina ruiva. E, assim, ela é cubana. Eu imagino o que vai acontecer. Principalmente porque ela vai pintar o cabelo em algum momento. Porque ela tá loura em todas as fanarts. Não é possível que o povo errou tanto. Imagino que tem uma questão de embranquecimento dela, inclusive pra ela entrar em Hollywood. Tem uma página aqui, deixa eu dar uma olhada. Página 17. É 17. A Monique tá falando, né, sobre a ansiedade, a maneira intimidadora, né, esse lance de entrevistar a Evelyn. Ela diz, é uma coisa bem intimidadora, a ideia de entrevistar a Evelyn Hugo, a obrigação de conduzir a história que ela vai contar, o cuidado de não deixar que ela me manipule. Em geral, tenho tendência de exagerar nos preparativos, ou melhor, sempre fui meio como um avestruz disposta a enterrar a cabeça na areia pra não ter que encarar aquilo que não quero. Então, por 3 dias seguidos, não faço nada além de pesquisar sobre Evelyn Hugo. Passo os dias lendo matérias antigas sobre seus casamentos e os escândalos em que se envolveu. Às noites eu ocupo assistindo os seus filmes. E aí ela começa a descrever uma cena específica. E ela diz aqui, ó, eu começo a me apaixonar por ela um pouco, bem pouquinho, ao ver esses filmes. E eu também já tô curtindo a mulher e eu nem conheço ela. Eu nem... Como é que pode isso? Como é que pode uma coisa dessa, Beth? E outra coisa, tem um motivo pra Evelyn ter escolhido a Monique. A Monique, que é essa jornalista que não tá em ascensão, que não tem muito destaque. Tem um motivo. E eu acho que é o pai. Eu tô tentando encontrar outras coisas, mas eu tenho certeza que é o pai. Ela já descreveu a mãe, falou da questão de ser birracial. Aí eu já comecei a pensar, será que Evelyn Hugo é mãe dela? Será? Pensei até que, como esse cara trabalhava lá em estúdio, será que ele salvou a vida da Evelyn em algum momento? Aconteceu alguma coisa na vida dela que ele escondeu, que ele ajudou e foi muito importante, a ponto dela falar assim, pô, tô te devendo, me pede qualquer coisa. Narrador.
Tadinha da iludida. Eu sei que tem a entrevista, que elas vão se conhecer e que ela vai contar a história dela toda. Pô, será que é um livro? Imagina, um livro dessa mulher vai valer milhões. E aí, ela vai dividir os direitos com a Monique. E aí, é uma forma dela pagar o cara de alguma forma e melhorar a carreira da menina? Não sei. Será que eu tô perdendo muito tempo pensando sobre isso? Talvez. Em algum momento eu preciso dessa resposta. Não é mesmo? Eu e Monique. Então, vamos continuar. Ok, já voltei. Deixa eu deixar o livro aqui, ó. Será que fica bonitinho? Será que fica? Ficar segurando, tá bom. Então, conheci a Evelyn Hugo. Que momento, meus amigos, que momento. Essa mulher tem um impacto muito grande e eu acho que vem muito da confiança dela. Ela descendo aquelas escadas e eu consigo imaginar tudo. Gente, esse livro já tá mexendo muito comigo. Parece... Fiquei no ar, já tô sentindo minha garganta. Mas enfim, essa mulher tem um ar presunçoso, mas ela tem muita confiança também. Então meio que dá gosto de você ver uma mulher como ela. E sem saber, ela é um mistério. Ela é um verdadeiro mistério. Mesmo com todas as coisas que estavam nos holofotes, tá na cara que essa mulher tem muita coisa pra apresentar. Eu começo a achar que o lance de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo é realmente o que as pessoas sabiam dela. E achavam que sabiam tudo. E aí acaba sendo até uma pegadinha, porque tem muita coisa por trás. Sobre o lance do pai da Monique, né? Nesse primeiro momento, a Monique já pergunta pra ela, e aí, o que rolou, né? Por que você me escolheu? Ela já começou a colocar os pingos nos is. Realmente é um livro que ela vai escrever. E tem um momento chave aqui que eu acho, que é um momento muito importante, que mexeu comigo. A Monique pergunta pra ela, quem foi o grande amor da sua vida? É assim que ela resolve começar a entrevista, né? Nossa, o silêncio dela, a postura como muda, a inspiração. Foi uma mulher, certeza. Ai, meu Deus. Eu tenho certeza que foi uma mulher. Eu não peguei esse spoiler. Uma observação, eu não lembrava do spoiler de quem era a mulher, mas já sabia que Evelyn era bi. Assisti a um vídeo sobre isso há quase um ano e vou lembrar do nome da Cília por conta de uma personagem do meu livro já já. E é isso que também tá me deixando muito aflita, porque eu não sei quem é a mulher. Mas agora eu tô pensando numa coisa. Eu vi um vídeo da Luiz Leituras, que ela aponta algumas questões alguns conflitos de Evelyn Hugo. E eu lembro dela falando algum nome que eu lembrava, eu associava a alguma coisa. Tipo, será que era Cici? Eu tenho a personagem chamada Cici, então não sei se eu lembro de ser forte pra mim. Era Cília? Já foi mencionada uma Cília aqui, que é dita como inimiga dela. Gente, será que é isso? Gente, se for ela, deve ter sido muito difícil. Porque ela... Ai, meu Deus, eu tô emocionada. Eu nem sei se é mulher. Tá, eu não vou ficar sofrendo por antecipação. Olha eu querendo abraçar as duas sem saber se são elas mesmo. Ai, meu Deus. Será que esse livro vai me fazer chorar? Narrador, certeza que sim. Avancei bastante na história, tô um pouco abalada. Ai, eu não esperava isso. Primeiro que assim, a Evelyn fala sobre qual marido começar, né? A Monique fala sobre o primeiro, o Ernie. Eu tô esquecendo até o nome do homem já. Tipo assim, é o que ela disse realmente. Ela fala, começar por ele, qualquer outro tá no mesmo. E realmente tá no mesmo, porque já esqueci o nome, e ainda tô no capítulo dele, e segundo, eu só quero saber da mulher agora. Mas assim, ela fala uma parte que pegou bastante, assim, pra mim. Eles vão mudar muitas características dela, além do sobrenome. Hugo não é um sobrenome dela, né? Hugo. E ela falou sobre umas questões, assim, no início da vida dela que mexeram demais, assim, comigo. E eu comecei a sentir um pesar muito grande e eu tô esquecendo que essa mulher não existe. Sério, tá um problema pra mim. Eu nunca falei sobre isso aqui no canal, mas ela fala sobre a questão do seio dela, né? Que começou a crescer e como as meninas começaram a olhar pra ela e tratar ela. E aconteceu algo parecido comigo. Com 10 anos, eu já tinha a altura que eu tenho hoje e o meu corpo também começou a mudar muito rápido. E eu fui a primeira a usar sutiã e as meninas ficavam apontando pra mim que eu tava de sutiã. E pra completar, eu fui a primeira também a ficar menstruada. E eu queria guardar isso pra mim. A minha mãe, assim, conversava comigo sobre tudo. Então ela me explicou muitas coisas. Ela falou sobre mudanças, ela falou sobre muita coisa comigo. Então eu entendia muito bem que aquilo não era um problema, era a natureza. Mas eu não me sentia pronta pra mostrar isso pra ninguém. Só que eu sabia que não era um tabu, como muitas meninas achavam que era na época.
que muitas pessoas, pais, não queriam falar sobre isso com suas filhas. Um dia, uma menina, eu tava indo no banheiro, e pra ir no banheiro eu pegava o Modse pra botar dentro do meu short. A menina pegou na minha mão e ficou exibindo na sala pra dizer que eu tinha ficado menstruada e tudo mais. Foi um momento muito ruim pra mim, que as meninas começaram a me tratar diferente e os meninos também começaram a me tratar diferente. Sei lá, quando eu falo isso, parece que não tem importância, parece que ninguém vai entender a importância que teve na época, mas nossa, aquilo mexeu muito comigo. Ser exposta dessa forma, e é uma intimidade. Eu tentei me esconder de todas as formas pra não aparecer, e a Evelyn, por necessidade, ela começou a mostrar ainda mais o corpo dela. Então foi uma questão meio forte pra mim. Os cortes. Eu tô curtindo muito os cortes que são feitos de um capítulo pra outro, porque é necessário, né, intercalar a Monique com a Evelyn, esses dias aí que elas estão passando juntas. Os capítulos da Monique, eu tenho medo de que lá na frente eles sejam um respiro muito grande, que a gente se envolva tanto com a história, que, né, eu me envolva tanto com a história a ponto de falar assim, eu não quero mais saber da Monique, mas eu tô curtindo, eu quero saber sobre ela também, eu quero entender a vida dela, qual é o momento dela que ela tá vivendo, as questões dela pra ela tomar a decisão que ela vai tomar daqui pra frente em relação ao trabalho, ao livro da Evelyn. Evelyn tá cada vez mais presente aqui, parece que eu vou abaixar o livro, ela vai aparecer aqui sentada na minha cama. E minhas teorias sobre o pai estão crescendo. Será que tem alguma ligação entre Celia St. James e o pai da Monique, que o nome é James? Ou será que eu tô viajando? Eu tô imaginando vocês que já leram no futuro falando assim, tipo, o narrador, ela está viajando. Narrador, ela está viajando. Oi, gente. Oi. Hoje é um novo dia, na verdade é uma nova tarde, início de noite. Eu passei um pouquinho mal, eu acredito que seja do ar-condicionado lá do evento presencial que precisei fazer na segunda-feira. Era uma rádio, então o ar-condicionado é bem forte, me fez um pouco mal. Minha alergia deve estar atacando aí depois de um ano, né? Um ano de home office. Acabei de me preparar aqui porque eu vou participar de um evento e vou dar uma melhor, assim, pra ninguém perceber o quão mal eu já passei. Que eu sou o quê? Aprendiz de Evelyn Hugo. Mas queria aproveitar aqui pra já atualizar vocês com algumas coisas. E tô um pouco chateada de não parecer tão mais animada e minha voz não tá saindo tão bem, mas eu vou tentar mostrar um pouco da minha empolgação pra vocês, porque assim, eu tô encantada com a escrita da Taylor Jenkins Reid. Tô amando a troca de capítulos, a maneira como a gente consegue perceber os momentos em que a Evelyn tá contando as coisas com mais detalhes, as coisas que talvez sejam até mais importantes pra ela e que ela curte relembrar, e as coisas que ela quer passar mais rápido. Ainda tiveram poucos capítulos assim de intercalados da Monique. Ao mesmo tempo, é bom a gente ter esse respiro, porque eu acho que são os capítulos que assim, a autora tá te dando a chance de interromper. Querido, você tá aqui precisando dormir, a hora é agora. É nesse capítulo que você tem que parar, porque se você começar a escutar a Evelyn Hugo de novo, aí você vai escutar. Tô lendo, mas a sensação é tão real que parece que eu tô conversando com a mulher mesmo. E aí, enfim, é uma forma dela dizer, se você continuar, você não vai querer parar. É muito assim que eu tô me sentindo. Eu parei de gravar pra vocês, porque eu sei que eu já tinha falado demais aí de noite, mas uma coisa que eu anotei pra falar hoje era que eu tinha certeza de que o Enemies to Lovers ia me pegar de jeito. Eu tava com muita expectativa em Celia e Evelyn. Vamos combinar uma coisa? Eu vou chamar de Célia. Ou de Celia, não sei. Vai depender, mas tem hora que eu quero falar Evelyn Hugo, tem hora que eu falo Hugo. Então, assim, releve. A tradução do livro, inclusive, é do Alexandre Boyd. Eu acho que é Alexandre Boyd, peraí. Alexandre Boyd, ou Boyd. Assim, teve uns momentos que eu tive umas ressalvas, mas enfim, não vamos falar sobre isso. Eu tinha marcado aqui, eu tinha anotado alguma coisa pra falar com vocês da página 95. Peraí, deixa eu voltar lá pra saber o que rolou. É o momento em que a Celia tá falando da admiração dela pela Evelyn, né? Ela falando assim, eu sei que nenhuma atriz da cidade diria isso com sinceridade, mas eu não quero ser como elas. Gosto de você de verdade, gosto de te ver nos filmes. Gosto de saber que quando você surge numa cena, não vou prestar atenção em mais nada. Gosto do fato de seu cabelo ser claro demais para sua pele morena, de ver que essa coisa que não combina lhe cai tão bem. E para ser bem sincera mesmo, gosto desse seu jeito terrível e calculista. E sim, a gente já conheceu esse lado da Evelyn e a gente tá conhecendo a Celia melhor, um pouquinho melhor agora, né? Ainda tá bem no início, mas
eu acho que a gente vai ter uns problemas, eu sei que a gente vai ter uns problemas, e eu começo a pensar um pouco que talvez seja por conta da imaturidade da Cilia, por algumas questões que já estão aparecendo, inclusive na fala e na postura dela. Tem uma diferença muito grande entre essas duas, e assim, tem a ver também com as raízes da Evelyn e das raízes da Cilia, que é uma menina que já nasceu rica, que veio de uma família privilegiada. Hoje em dia as pessoas acham que a gente fica batendo nessa mesma tecla, que ninguém escolheu nascer numa família rica ou numa família pobre, não sei o que lá, mas assim, existem contextos da realidade de cada pessoa e a gente não pode ignorar isso. Inclusive, a maneira como a Evelyn entrou é bem diferente da maneira como a Cilia entrou. Gente, minha memória tinha acabado, eu precisei pausar, mas aí eu vou voltar e vou falar aqui rapidinho com vocês, porque eu já tô ficando ali em cima da hora pra entrar no evento já. Mas uma coisa que eu não posso deixar de aproveitar pra falar é que o relacionamento delas já começou a acontecer. A Evelyn já respondeu pra Monique quem é o grande amor da vida dela, e eu fiquei... Tá, o que vem aí? Ela já diz no início do livro que ela não tem ninguém não tem ninguém que ela ame que tá vivo. Então, assim, a Cilia foi o amor da vida dela e em algum momento ela morreu. E aí eu fico pensando se tem alguma coisa, se tem a ver com preconceito, se tem a ver com elas serem estrelas do cinema. Eu já tô sofrendo por antecipação real e eu tô muito apegada e isso me preocupa. Eu me sinto sequestrada por Evelyn Hugo porque... eu fico toda hora pensando nessa história e nesses personagens, e meu Deus do céu, o que tá rolando? Eu fico um pouco chateada quando ela diz sobre ser uma mulher gay, mas ao mesmo tempo eu entendo que essa palavra parece um pouco mais leve. E inclusive lá nos Estados Unidos, a gente fala muito aqui no Brasil, né, que as editoras não avisam que os livros são LGBTQIA+, muitas produções também não falam, só que assim, lá nos Estados Unidos, e eu tenho visto cada vez mais sobre isso, as pessoas usam muito mais a palavra queer pra não incluir nenhum rótulo específico. Muitas meninas preferem dizer que são gays ao dizer lésbicas e principalmente bissexuais. Eu acho que lésbicas ainda é uma coisa muito forte, principalmente porque antigamente o dyke era muito usado, assim como aqui no Brasil o sapatão. Aqui a gente já conseguiu ressignificar isso, só que lá fora ainda parece muito, muito difícil. As mulheres preferem dizer que são queer. Ponto. E mesmo a Evelyn sendo uma mulher que já se defende, que tem a segurança que ela tem, que já passou por tudo que ela passou, são outros anos, né, atualmente, ela ainda não, ela prefere não se rotular. Só que ela fala logo que ela não quer que apaguem a bissexualidade dela. E isso é muito forte, muito necessário, porque a bifobia tá presente, inclusive, no nosso meio. Eu odeio dizer isso, mas principalmente no meio lésbico. E eu acho que isso vai vir muito forte nesse livro, e isso me preocupa de certa forma, porque eu acho que se vai vir, não vai ser leve. E é necessário que não seja, não me entendam mal, mas se é pra falar disso num livro tão importante como esse, que tá abordando outras muitas coisas, eu acho que vai doer muito porque vai vir da Cilia. E... vai doer, vai. Só que ao mesmo tempo eu curto demais esse lance que é só das duas, sabe? Esses momentos só delas, esse romance proibido e os momentos de saudade que elas precisam ficar longe e ao mesmo tempo entender que uma precisa trabalhar, e tem esses momentos de compreensão que só elas são capazes, o respeito que só elas têm uma pela outra, pelos corpos uma da outra e pelos trabalhos. E curti demais também saber o momento por trás aí, a história, né, por trás do momento daquela cena no lago, que é uma das primeiras a serem mencionadas. É um momento muito específico da carreira da Evelyn. Agora eu tô aqui reparando que eu não comentei sobre nenhum dos maridos dela até agora, né? E eu não posso esquecer isso porque ela sofreu e muito agora nesse relacionamento. O segundo relacionamento dela, que foi um relacionamento abusivo. A gente já teve o primeiro, que foi o Ernie. Foi uma ponte pra que ela chegasse no seu objetivo, e quando terminou, eu dei graças a Deus que essa mulher não sofreu na mão desse homem, que eu já tava preparada pra vir pra um vem aí que não era nada positivo. Só que aí, em compensação, veio o Don Adler, que cara escroto, e um cara que, assim, deixa marcas.
literalmente. Eu acho que só lendo pra entender a força dessas cenas e do amadurecimento da Evelyn, o que é péssimo dizer, porque ninguém deveria amadurecer dessa forma, mas a compreensão de que é ela por ela e de que se ela não se defender, de que se ela não se reerguer, ela pode até ter alguém carinhoso do lado dela, como o Harry, que é maravilhoso, mas ela precisa dela mesma pra poder se tirar de certas situações e salvar a si mesma. Eu acho que é isso. Voltei, avançando. Ai, gente, olha. Eu já abri aqui na página que eu quero comentar, eu avancei bastante na leitura, mas eu queria comentar sobre a primeira coisa, assim, que me impactou de uma forma diferente. E, bom, a gente já conversa sobre. É na página 127. O relacionamento da Cília e da Evelyn já avançou bastante, aonde eu tô lendo, mas nesse momento é bem no início, assim. Elas estavam, tipo, há 1,5 semanas juntas. A Evelyn precisou ficar escondida no apartamento da Cília. E aí ela fala assim, ó. Eu sabia que queria beijá-la de novo, sabia que queria tocá-la, só não sabia como fazer isso ou como as coisas deveriam ser entre nós. Era fácil considerar um único beijo numa lavanderia escura como obra do acaso. Não era nada difícil dizer pra mim mesma que o que eu sentia por ela era totalmente platônico. E, por mais que às vezes permitisse que meus pensamentos sobre Cília voassem longe, tentava me convencer de que aquilo não era real. Homossexuais eram desajustados. E apesar de saber que isso não os tornava pessoas ruins, afinal, eu amava Harry como a um irmão, eu não estava pronta para ser uma. Esse trecho da leitura foi bem complicado, assim, pra mim. Eu precisei fazer uma pausa. Cada um conhece as próprias batalhas, tá? Então a vida de cada um é a vida de cada um e ponto. Mas isso também não quer dizer que com a minha vivência uma frase como essa não me machuque. Não por conta do livro em si, mas porque eu sei que as pessoas pensam isso ainda. Eu já escutei de um colega que trabalhou comigo dizendo que eu acho que a gente não precisa ficar falando das nossas histórias por aí, a gente só precisa ser. Se eu faço isso daqui hoje é por mim, porque eu sei o quanto essas histórias fizeram falta pra mim, eu sei o quanto eu amo livros, então eu quero falar sobre o que eu amo sim, mas eu também quero muito que as pessoas se sintam abraçadas com o meu conteúdo. Eu quero que as meninas que vêm aí, que vão começar a se descobrir nos próximos meses, anos, quando elas procurarem alguma coisa na internet, quando elas quiserem ler um livro sáfico, elas vão encontrar. Eu quero que outras pessoas de todas as letras da comunidade também se sintam abraçadas com o meu conteúdo. Eu sou assim, eu sei que ninguém precisa ser, mas ainda me dói quando eu vejo pessoas da comunidade que estão aí produzindo conteúdo que não falam sobre a gente. Ainda me dói que um livro como Evelyn Hugo, que é incrível, maravilhoso, é um livro que até agora tá sendo muito marcante pra mim. Eu acho que eu não tô em 1/3 da história, sei lá. Eu avancei bastante agora, mas assim, eu já tava sentindo isso antes. Ele foi um hype gigante, muita gente leu. Mas ainda assim as pessoas não deram chances pra outros livros LGBTQIA+. E é péssimo dizer dar chance, porque ninguém tinha que dar chance a nada. As pessoas só precisam ler. A gente diz, vou dar uma segunda chance pro livro. É uma forma de dizer, mas eu sinto que os livros LGBTQIA+, sempre precisam de uma chance. A gente sempre precisa que alguém hétero fale pra ter relevância, sei lá. Então, foi um trecho que eu precisei parar, respirar fundo, tomar uma água, porque pegou em pontos sobre o meu trabalho aqui, pegou em pontos sobre... É aquilo, né? Já é difícil a gente falar sobre a nossa vivência. É difícil, é muito difícil. E eu sei que pra alguns às vezes é mais confortável não falar sobre. Não se rotular, não deixar ninguém pensar o seu primeiro traço de personalidade é a sua sexualidade. Na boa, eu passei muito tempo me escondendo, muito tempo achando que eu não podia ser uma coisa que eu só era já, eu já era, eu sempre fui, pra ficar me preocupando com o rótulo das pessoas. Então assim, espero que se alguém aí do outro lado esteja passando por um momento de dificuldade ou que não pode se assumir ainda, não se desespera não, tá? As coisas já foram muito piores e é horrível ter que ficar pensando que alguém sofreu mais do que a gente, mas é uma realidade. Eu espero que a luta que as pessoas do passado tiveram para que a gente pudesse estar aqui, para que eu como mulher pudesse votar, por exemplo, e eu como uma mulher lésbica pudesse vir aqui produzir conteúdo LGBTQIA+ na internet, eu espero que lembrar da luta deles não com pena, não com pesar, não com eles morreram por mim, mas pensar que eles lutaram pela gente e o mínimo que eu posso fazer é viver a minha vida com o máximo de orgulho possível. Acho que eu vou ter que fazer uma pausa de gravar agora.
além desse texto que eu li pra vocês, tem outras partes também. O relacionamento vai evoluindo, como eu disse, né? E tem um momento que elas falam... É usado o termo transviadas. Eu escutei aquela marchinha de carnaval, né? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Quando falaram transviadas, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Isso é tudo muito problemático. Não é a única marchinha de carnaval que é problemática. E a gente não se dava conta, a gente não via, e a gente cantava, e a gente achava o máximo. E meu Deus do céu, uhul, que lindo. E eu fico assim, caraca, a gente tava num carnaval pulando crianças e, sei lá, adolescente. Provavelmente devo ter pulado muito carnaval escutando essa música até no início da minha adolescência, assim. Depois, obviamente, eu fui em outros blocos. Existem blocos LGBTQIA+, isso é incrível, é maravilhoso, ai, saudade. Mas, ai gente, agora eu vou ficar presa na lembrança. Mas a Cília precisa colocar a cabeça dela no lugar. E eu indico pra vocês, nesse momento, uma série chamada Ratched, que eu ainda não falei aqui no canal. Mas é uma série que traz uma enfermeira que vai ter um relacionamento sáfico durante a série, tem o seu desenvolvimento. E nessa série mostra o que faziam com pessoas homossexuais naquela época, que eram tratadas como doentes. Era uma doença, não era aceito, as pessoas podiam ser mortas, as pessoas eram estudadas, era feito qualquer e todo tipo de teste, e na série ainda é sutil. É forte, mas ainda é sutil. Nesse momento vocês não vão ter noção do que acontece, mas na série vocês vão poder ver o que acontecia naquela época, e aquilo não é nem 1/3 do que as pessoas passavam, simplesmente por ser elas. Existe também esse filme tá até na Netflix, Elisa e Marcela. Foi um casal de mulheres que enganou a igreja. Foi o primeiro casal de mulheres a casar numa igreja na Espanha, assim, que se tem conhecimento. Elas tiveram que fugir, de pular de país em país, até nunca mais ninguém saber delas, porque elas sofreram demais, porque uma delas fingiu ser um homem, se vestiu de homem pra casar, e elas queriam ter a vida delas. E também indico pra vocês em relação a... Não a mesma época, essa Elisa e Marcela é do início do século XX, mas assim, dá pra ter uma ideia de como era ser homossexual antigamente. Minha gente, o negócio tá ficando complicado aqui, viu? Pra mim e pro livro. Acho que eu desacostumei a passar mal, essa é a verdade. Eu tô precisando me forçar muito pra parar e gravar pra vocês, porque minha vontade é de todo o tempo livre que eu tenho só ler. Tem muita coisa acontecendo, a carreira da Evelyn em jogo e as questões delas duas. Elas já se separaram, elas já voltaram. Eu nem sei por onde começar a comentar agora, porque muita coisa aconteceu. Só que eu tô num momento da história que eu não queria sentir o que eu tô sentindo. E o que eu tô sentindo é raiva. Raiva dessas duas por desrespeitarem uma outra. E eu tô muito chateada porque existem muitos momentos bons, mas existem muitos momentos irresponsáveis. E a gente tá indo por um rumo ladeira abaixo. Eu não quero acreditar que esse romance que não tem tudo pra dar certo. Essa é a verdade. Tem tudo pra dar errado. O momento, a pressão, a carreira, a época, tudo. Mas elas podiam fazer dar certo na medida do possível. E não, e elas... Eu vou ler uma parte, peraí. Página 176. A Cília e a Evelyn Hugo estão tendo uma discussãozinha, que não é nada básica. Aí... envolve ciúme, muito ciúme. Então o diálogo, esse trecho que eu vou ler, começa com uma fala da Evelyn Hugo. Foi por você, Cília. O que você acha que sua família vai dizer se a verdade vier à tona? Ela esbravejou quando falei isso e virou a maçaneta da porta. Pode ter certeza de que vai perder tudo se as pessoas descobrirem o que você é, falei. O que nós somos, ela respondeu, virando pra mim. Não pense que você é diferente de mim. Sou sim, rebati. É a Evelyn Hugo, tá? E você sabe que sim. Uma ova. Essa foi a Cecília. Eu posso me apaixonar por um homem, Cília. Posso me casar se quiser, ter filhos e ser feliz. E nós duas sabemos que, no seu caso, a história é outra. Cília me encarou, estreitando os olhos e franzindo os lábios. Você se acha melhor do que eu? É isso? Então eu é que sou doente e você está só de brincadeirinha comigo? E aí, enfim, depois a Evelyn continua. Se nos descobrirem, Cília,
As pessoas vão me perdoar. Posso casar com outro cara como Dom e vão esquecer que te conheci. Eu tenho como sobreviver a isso, mas não sei se você conseguiria, porque teria que se apaixonar por um homem ou casar com um homem que não ama. E eu não acho que você seria capaz de encarar nenhuma das duas opções. Eu me preocupo com você, Cília, mais do que comigo mesmo. Não sei se a sua carreira voltaria aos trilhos ou sua vida, se eu não fizesse alguma coisa. Então fiz a única coisa que podia e funcionou. E aí, elas tiveram que tramar uma coisa, fazer uma cena, tem um casamento no meio, é um casamento momentâneo, literalmente, que vai durar uma noite, Las Vegas, enfim. O cara é um babaca e assim, a Evelyn usou ele também. Só que acabou envolvendo a consumação do casamento. Eu odeio dizer isso, mas enfim. E a Evelyn omitiu esse fato da Cília. E agora ela não consegue omitir mais. Por quê? Porque ela tá grávida. E isso envolve tanta coisa. Ai, esse momento foi péssimo pra mim, porque eu tava já preparada e já aguentando a bifobia da Cília, que é óbvia, mas é muito baixo ela jogar na cara dela que, olha, você é o problema. Ela tá tentando se agarrar a isso também, eu entendo que faz parte do processo dela e ela tá em negação ainda, e ela acha que metade dela tá ok e a outra metade tá ruim, enquanto a Cília não tem metade, a Cília é por inteiro, porque ela só gosta de mulher. Eu consigo ver uma diferença muito grande da Evelyn Hugo de hoje pra Evelyn Hugo do passado. A maneira como ela falava, a maneira como ela se expressava. E eu entendo também que é porque a Evelyn Hugo de hoje não tá tentando nada. Ela não tá tentando provar nada pra ninguém, não tá querendo conquistar mais nada. Ela, na verdade, perdeu todo mundo. E eu quero saber aonde que isso vai dar. Mas já vou logo avisando que a página seguinte, que é a 177, a vontade era de rasgar e fingir que nunca existiu. Porém, tem uma página aqui, ó, uma passagem na página 170, que é assim, ó. Cadê? Tem relação com esse momento da briga das duas, mas é anterior, né? É o momento, o motivo pra briga das duas. Aquele momento é tão doloroso pra ela que ela não quer reviver. Então, em vez de contar de uma forma linear, de falar eu fiz isso, eu fiz aquilo, ela coloca uma narração em terceira pessoa, meio que pra provar e colocar você, ou a pessoa que tá escutando, ou a pessoa que vai ler esse livro no futuro, né, a biografia dela, na situação, meio que te desafiando a entender ela. E eu acho que a Evelyn faz muito isso. E aí tá tendo esse diálogo aí, já houve uma briga com o cara, eles vão anular o casamento, só que ela precisa manter a personagem. E aí ela diz assim, não vou ficar lendo esse diálogo todo não, eu ia ressaltar algumas partes, mas vou ressaltar só uma frase só, é o bastante. Você se pergunta qual deve ser a sensação de ser homem, de ter essa certeza de que deve ter sempre a última palavra. É o que acontece na vida dela, é o que acontece a todo momento, meu Deus. Ai, meu Deus, tô fazendo até barulho, eu vou acordar todo mundo. Mas, antes de voltar pra leitura, eu queria falar de uma outra coisa que eu curti muito. A questão do aborto sendo abordada no livro e de uma forma, eu acho que inédita pra mim. Normalmente a gente tem personagens... Normalmente não, porque isso não é normal acontecer nos livros, ponto. Talvez eu possa contar nos dedos de uma mão só a quantidade de vezes que eu vi o aborto sendo parte de uma história num livro. E assim, eu nunca li uma história em que a mulher fazia o aborto e ela não se arrependia. A Evelyn em nenhum momento disse que ela não queria ser mãe ou que ela não queria construir uma família. Só que naquele momento, com aquela pessoa, não tem o que escolher. Ela já sabe o que ela precisa fazer pra atingir os objetivos dela. E quando eu digo isso, gente, ela não é obrigada a ir atrás de um aborto, tá? Mas mulher nenhuma deveria estar fadada a não ter escolha. Eu, Mariana, nunca faria um aborto, mas eu sou a favor do aborto. Tá aí uma diferença que eu sei que muitas pessoas não entendem. Ela sofreu sim, não quer dizer que não foi dolorido, mas ela não se arrepende porque escolhas. É isso. Tem uma lição que a Evelyn Hugo tá dando aqui nesse livro, é sobre isso. O melhor que a gente tem a fazer, ser fiel a gente no presente, viver a vida da melhor maneira possível, porque o tempo passa. E como passa. Agora eu preciso parar de falar porque minha garganta tá doendo muito, vocês não fazem ideia. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você aí está assistindo. Eu tentei acordar um pouquinho mais cedo pra poder ler antes do trabalho. Eu não vou presencial, voltei a passar mal não, assim, eu tava tentando ficar bem, mas eu ainda estou mal, suei muito, o mal-estar indo embora, mas tô melhor do que antes, acredita. Só que eu não...
tô tentando aproveitar isso, né, o tempo que eu passaria no trânsito, tanto agora de manhã quanto mais tarde, pra ler mais um pouco e depois eu leio mais, porque amanhã é o dia do nosso debate e eu tenho que finalizar hoje a leitura. Eu tô chateada de estar demorando tanto. Eu tenho certeza que se eu não estivesse passando mal, eu já teria acabado esse livro. É uma história que te prende muito, eu me sinto sequestrada e eu sonhei de novo com a Evelyn. Eu sonhei de novo com essa história, gente. Tá cada vez mais real pra mim. E eu queria mencionar aqui pra vocês uma coisa que aconteceu. É na página 223. Cadê? 223. Elas estão brigando, só pra variar. E a Cília ganhou um Oscar. E aí ela... Obviamente, a Evelyn pode estar lá, ela tá nesse momento de refazer a vida dela, de reconstruir a carreira, de tentar coisas novas. E além dela não estar presente no Oscar porque ela não poderia ir, ela também não está presente lá na cidade. E aí a Cília bebe, isso, enfim, volta a ser um momento de fragilidade pra ela e também dela soltar besteira. Não que ela não solte besteira sóbria, tá? Mas enfim. E aí ela fala que queria que a Evelyn estivesse ali, a Evelyn tem todo um parágrafo dela dizendo, poxa, por que ela precisa de dificultar as coisas e tudo mais. Ela não entende que eu não posso estar lá. E aí a Evelyn fala, eu também queria estar aí, mas é melhor assim, você sabe disso. Aí a Cília vem, ah sim, para as pessoas não saberem que você é lésbica. E aí a Evelyn diz, eu detestava ser chamada de lésbica, não porque houvesse alguma coisa errada em amar uma mulher. Não, eu vivia em paz com isso fazia tempo. Mas para Cília era tudo preto no branco. Ela gostava de mulheres e só de mulheres, e eu gostava dela. Mesmo assim, ela vivia renegando uma outra parte de mim. Aí ela fala sobre as coisas que a Cília ignora nela, nesse sentido, né, da sexualidade. E aí ela diz, nessa época, a bissexualidade estava começando a virar assunto, mas não sei se eu entendia que esse conceito poderia ser aplicado a mim. E também não estava interessada em arrumar um rótulo para o que eu já sabia. Eu gostava de homens e gostava de Cília. Não via problema nenhum nisso. Isso reforça ainda mais a importância do termo sáfico, que aqui, obviamente, eu espero, né, eu acho, não vai ser mencionado, porque não é um termo da época, não, você vê, ela tá dizendo, né, que, desculpa, tô olhando pro lado errado, ela tá dizendo que a bissexualidade começou a virar assunto, então não era nem uma possibilidade direito pra ela, e mesmo sabendo disso, ela não sabia se ela se encaixava. Saber o que você é muito difícil, é uma coisa que só a gente que é LGBTQIA+, vai sentir, porque o hétero, ele só é, né? Parece que a gente não tem esse direito de simplesmente ser. A gente tem que pedir desculpa, a gente tem que se assumir, a gente tem que sair da marca, a gente tem que se assumir pra gente mesmo, a gente tem que enfrentar os olhares na rua, a gente tem que ver aonde que a gente vai pra não enfrentar esses olhares ou pra tentar ficar com a nossa galera. No momento que a gente percebe que viver na nossa bolha é muito melhor, não tem outro caminho, assim. Só que é bizarro, ainda hoje, a gente vê coisas que acontecem neste livro. E às vezes eu tô esquecendo da época dele, porque essas coisas ainda existem. Então eu estou aqui tentando reforçar com a minha garganta doendo. Tá vindo a indignação e a garganta doendo mais. Façam isso valer a pena. Botem um like aí agora, inclusive. Vou pedir esse like agora também. E respeitem as pessoas. Respeitem a sexualidade das pessoas. Você não é o centro do mundo. Gente, tem uma cena de Stonewall que eu queria muito mais. Eu achei pouco para a importância que tem, só que tem um trecho deles falando da luta deles, que eles não podem lutar a própria luta, porque eles não podem aparecer. Não tinha como eles irem, mas um lado meu ficou muito chateada de eles não terem ido, ou de não terem aparecido, ou de não terem apoiado com seus nomes, pelo menos um deles, só que, de novo, eles estão nos holofotes. A garganta tá começando a gritar. Não falaram sobre o que aconteceu de fato. Eu queria muito que mencionassem das pessoas, do que foi feito. Mas não, ela fica falando muito deles, que eles ficaram lá, que ela chorou. E eu fico chateada porque vem o lance do trabalho com a Cília, né? Essa briga em relação a Sandro Dom. Eu acho muito complicado que a Evelyn não tenha contato pra ela. E isso pra mim já é sim um motivo de briga. Mas tipo, ela mentiu pra mulher dela e ela achou que ia ser... Cara, seria muito melhor se não tivesse acontecido. Ela teria conseguido contornar com o tempo, ela conseguiria talvez mostrar pra Cília, ou ir com mais... eu acho que dava sim. Saber que já tinha acontecido é o ponto final ali pra Cília. E... não aguento mais esse vai e volta, não aguento mais de raiva dessas duas. Não era isso que eu esperava. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho reunião daqui a pouco. Eu tenho
Eu tenho teste de live depois. Eu tenho a live mais tarde do debate. Mas ninguém teve a consideração de me preparar pro final de Evelyn. Não tá dando pra mim, não. Que eu já tava passando mal, já tava com uma cara péssima, tô com a cara inchada. E olha, eu já li já tem umas 3 horas, tá? E toda hora eu volto a chorar. Ah, eu acho que desde a última vez que eu falei com vocês, a Evelyn ganhou Oscar. Elas se separaram. O marido do Harry... marido não, né? O namorado do Harry morreu. Elas fizeram 50 anos e elas trocaram cartas, sabe? Eram bilhetinhos, mas mesmo assim. Tem menções a Elton John, porque o Elton John se assumiu. E aí elas falam sobre como ele construiu uma carreira hétero antes de se assumir. A Rock Hudson também. E aí acontece aquilo tudo. É muito triste que elas tenham tido tempo, mas mesmo assim elas perderam muito tempo. Ai, eu não quero chorar de novo. E assim, a Cília finalmente diz que a Evelyn é bissexual. E os papéis meio que se invertem entre as duas, né? A Cília, tipo, não, vamos se resguardar. E a Evelyn, tipo, não, vamos falar pra todo mundo. E aí, pra completar esse livro aqui, como se não tivesse já acabado com a gente, a Evelyn faz aquela decisão dela. E assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu não comentei isso aqui no vlog em nenhum momento, porque eu tô assim, nossa, eu acho que eu vou dar uma ideia errada. Eu acho que não é isso, mas eu sei que essa mulher vai morrer em algum momento. Eu acho que eu tô tampando o microfone, perdão. Eu não sei, tinha uma sensação de que precisava ser naquele momento, sabe? E o lance da Monique, desde o início eu achei que era em relação ao pai e olhem só, era. Isso é uma coisa que a Evelyn fez que eu não conseguia achar. Ai, sei lá, a construção. E todas as outras coisas, assim, tinham erros dela que aconteciam, que eu falava assim, não, mas eu entendo porque ela precisa fazer isso pra ela, não sei o que, não sei o que lá. E assim, desde o primeiro momento, sem saber que era o pai da Monique, eu fiquei, mas por que a vida dele é mais importante do que a vida da outra pessoa? Ah, por causa da reputação, por causa da filha, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Será que eu tô sendo muito dura ao pensar, tipo, ele morreu, dane-se a reputação? Porque eu só conseguia pensar a todo momento naquele cara que ela não sabe quem é. Tipo, ela não diz que sabia, né? Ela não diz, o Harry que avisa que é um cara que ele conheceu no trabalho e tal, mas assim, ela não sabe quem é um cara. Ela não sabe. E o cara morreu e ela, tipo, ela queria salvar o amigo, ela queria salvar o pai da filha dela, mas ao mesmo tempo eu não conseguia, naquele momento, me emocionar tanto. Eu me emocionei com a despedida. Quando ela fala, né, que ela deitou perto dele, que ela fala pra ele ir e tal. Mas no ato dela eu não consegui nem ficar assim, meu Deus, Evelyn, caraca, ele tá morrendo. Eu só fiquei, putz, o que você tá fazendo? Mas em compensação, né, gente? A carta do pai da Monique, pelo amor de Deus, nossa, a maneira como a Monique fica é totalmente compreensível. E assim, eu sei, quando ela vai embora, a gente já sabia o que ia acontecer, né? De uma forma ou de outra, a Evelyn tava se despedindo. Antes mesmo disso, teve um momento das fotos delas. E eu comecei a chorar na hora que elas se abraçam pra tirar a foto. Ai, que droga! Eu não sei o que esse livro fez comigo, mas parecia que eu tava olhando pro livro, que sei lá, eu tava vendo a Evelyn Hugo e eu abracei o livro como se eu estivesse abraçando ela. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí, quando elas se despedem, a gente já sabe o que tá rolando. A gente já sabe o que ela vai fazer, né? E assim, eu também fiquei feliz. De certa forma, se eu posso dizer assim. Por isso ser abordado assim, porque assim, a gente sabe a todo momento que ela não tem mais ninguém. Que ela tá meio que desistindo da vida, que ela não... nada mais tem sentido pra essa mulher. Tipo, ela não tem mais sentido pra viver, basicamente. Ela perdeu a filha dela e é a pior dor do mundo você perder um filho, né? Eu não tenho filho, mas assim, eu tive um passarinho que andava comigo pra lá e pra cá. E assim, quando ele morreu, foi a pior dor do mundo pra mim. Imagina no dia que eu tiver um filho humano. Mas assim, eu gostei disso ser abordado assim. Depois de toda a trajetória, de tudo que ela viveu, de tudo que ela precisou fazer, ela teve uma última chance de decidir o que ela queria. Ninguém decidiu por ela. Foi ela até o fim e... ai. Depois a gente se fala. Pessoal, eu vim aqui finalizar o vlog, né? Que ficou aí
à mercê. Eu chorei horrores, a gente foi pro nosso debate, tinha muita coisa que eu já não tava lembrando, assim, foi meio bizarro depois conferir. Agora comecei a editar o vídeo e pensei, caraca, eu já tinha lembrado disso, eu tinha comentado coisas que eu não tava lembrando no debate. E assim, foi uma semana muito difícil pra mim, eu passei muito mal. Eu acho que isso atrapalhou um pouco, porque assim que a gente terminou o debate e eu percebi que tinha coisa que eu não tava lembrando, situações específicas, falas e tal, eu comecei a reler. Eu li até umas 2 horas da manhã na sexta-feira, no sábado eu li até umas 3 da manhã e no domingo eu li até 4:30 da manhã, que no caso era 4:30 de segunda-feira. E eu chorei com partes que eu não havia chorado, eu chorei muito mais do que eu chorei da primeira vez e eu senti que a história me impactou ainda mais, porque mesmo já sabendo o que ia acontecer, eu pude rever alguns pontos e compreender algumas atitudes e lembrando uma coisa que a gente frisou muito no debate, a época da história, né? A falta de informação da época, a falta de autoconhecimento, né, das personagens. Já comecei a editar o vídeo, tem mais de 1h40 de material bruto. É um documentário. Eu acho que todo mundo já leu um livro em que você tem vontade de entrar na história, de viver naquela época ou escrever a história até. Mas eu acho que eu nunca tive a sensação que eu tive com esse livro, que era um desejo de que meus filhos lessem essa história, como se essa história falasse muito sobre mim também. E com isso, minha gente, eu ainda não sei se eu dei 4.5, se eu dei 5. Eu só sei que eu dei favoritado. E uma diferença que eu falei, inclusive no debate, era que eu poderia dar 4, eu poderia dar 4,5, mas esse livro entraria sim pra um dos meus favoritos. Eu nem sei descrever, eu acho que vocês podem estar percebendo o quão essa história foi maravilhosa pra mim. Eu sei que esse vlog vai ficar imenso, mas eu espero que vocês gostem, espero muito que a gente converse aqui nos comentários, que vocês me falem que vocês gostaram. E claro, deixa o joinha pra esse conteúdo alcançar mais pessoas e me acompanha nas redes sociais pra saber tudo que eu tô olhando e assistindo no momento. Agora, eu preciso gravar a introdução, que eu ainda não gravei. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog neste canal.